Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Boa tarde! Chegou sexta-feira, que delícia! E hoje o programa tá assim, daquele jeito, animadíssimo, numa reta final pro fim de semana. Vamos falar sobre uma combinação que tá assim difícil de evitar e pode prejudicar os jovens, o uso do celular ali no ambiente de ensino. Como que faz para dosar e controlar as tecnologias na escola e saber até que ponto isso é bom ou não? A gente vai bater um papo com a psicopedagoga sobre o assunto. Agora, para você que ama bichinho de estimação, sabia que os cães vira-latas são os mais queridinhos? Tem gente que prefere eles do que os com pedigree. E você vai entender por quê. Nos bastidores, temos muitas informações, inclusive de artistas que estão com problemas de depressão. Vocês viram aí o Zé Neto da dupla Zé Neto e Cristiano. A gente vai relembrar até outros que já passaram por isso. E no embalo da música, uma talentosa violonista, Ana Clara Guerra, que vem se apresentar com muita música MPB e também música de concerto, vem falar sobre a carreira. Já se sente no sofá, fique à vontade, tranquilos, porque o Band Mulher já começou. Hoje em dia é muito comum a gente ver adolescentes e jovens que já têm celulares, inclusive isso facilita, por exemplo, o contato com os pais, quando eles estão em outro ambiente, precisa passar um recado, isso é legal. Tá, eles levam o aparelho para a escola, e aí? Como é que fica o desempenho na sala de aula? Será que distrai, tira a atenção? E essa restrição de tecnologia tem se tornado, inclusive, uma tendência global, como vocês vão ver agora. O Jacob tem 13 anos e faz parte da estatística da Inglaterra de que 97% dos pré-adolescentes nessa idade já possuem um smartphone. Só que a escola que ele frequenta se inclui em um número cada vez maior de instituições de ensino que proíbem o uso. Colocamos o celular no armário e só o pegamos na saída depois da aula. E os números embasam a decisão. As escolas que baniram os celulares em salas de aula tiveram melhores resultados em exames nacionais de ensino. A perda de foco dos alunos, a exposição a conteúdos sexuais e violentos e o aumento de casos de bullying online são outros motivos citados pelos professores. Tom, pai do Jacob, apoia essa medida da escola e ressalta que ele ainda continua em contato com o filho durante o dia. Eu acho ótimo eles não terem acesso ao celular na aula. Eles se concentram mais. Mas é importante para a gente saber onde estão. Se quiserem ver os amigos, a gente marca, mas depois da aula. E esse é um debate global, diante das muitas evidências dos malefícios e os impactos em crianças e adolescentes. Diversos países estão caminhando nesse sentido. A proibição ou a restrição do uso do celular em ambiente escolar. No Brasil, existe o movimento Desconecta, que estimula famílias a fazerem um grande acordo para não dar um smartphone aos filhos antes dos 14 anos e liberar o acesso às redes sociais só após os 16. Um levantamento do SUS mostrou que no ano passado, a incidência de ansiedade entre crianças superou a de adultos pela primeira vez. Entre as causas está o uso excessivo dos smartphones. Aqui na Inglaterra, esse é um debate que envolve instituições de ensino, pais, governo e as empresas de tecnologia, que são cobradas cada vez mais a tomar medidas para tornar o ambiente online mais seguro. Vocês viram, né? Mas a gente sabe que hoje em dia não tem como ficar alheio ao uso da tecnologia, né? Ficar sem um celular. E ele pode estar aliado à educação, né? E também, ao mesmo tempo, pode desviar e a atenção acabando prejudicando. E aí, como é que faz para dosar, para controlar, até que ponto é bom ou não? Então eu convidei aqui a psicopedagoga Carolina, que veio para tirar essa dúvida nossa, para falar até que ponto que isso é bom ou não. Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. A tecnologia é inevitável hoje no dia a dia, né? Hoje a gente trabalha utilizando a tecnologia, né? Ela está imersa nas televisões, Smart TV, né? Então não tem como você negar, né, que ela existe. Mas é necessário ter muito bom senso mesmo para poder utilizar a tecnologia com as crianças mais novas.
né? Existe ali um limiar entre a necessidade, né, e o que realmente deve ser feito, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro olhando essa balança, né? Como que tem sido a realidade hoje entre os jovens e adolescentes dentro das escolas quando a gente fala de celular? A turminha ali, na minha época, gente, na hora do intervalo a gente corria, brincava, conversava, até às vezes, né, descansava, mas hoje é diferente, né? Eles levam o celular, como eu disse, muitos pais autorizam para ter esse contato, então eles levam o celular. E aí, usam muito, não usam? Como que é essa realidade hoje? Então, o problema real mesmo, talvez não seja ali na hora do recreio, né? Igual, no recreio eu já vi situações, né? Porque eu ando muito nas escolas, então a gente vê situações que às vezes o adolescente está com o telefone, mas está tirando foto, fazendo selfie, né? No Instagram, então você vê que eles estão com aquilo, mas interagindo entre si. Ou os meninos que estão jogando online, né? Os meninos ficam todos sentadinhos assim, todo mundo jogando o mesmo jogo e conversando entre si aqui, né? Então, isso acontece? Acontece. Mas vamos pensar no tempo do recreio. O recreio é de 20 minutos, 30 minutos, que sai em algumas escolas. Então, assim, não vai ser esse o problema. O problema é quando esse celular entra para dentro da sala de aula. E é aí que a gente realmente começa a ver problema. O ano passado a gente teve realmente problemas com fotos tiradas dentro de sala. Esse ano eu já presenciei algumas situações de tirar foto do professor e fazer figurinha com um professor, rodando nos grupos, porque eles fazem grupos. A gente tem também recentemente teve um alerta, pelo menos lá no Rio de Janeiro, né, teve um alerta falando de um grupo que estava sendo aberto. Chame seus colegas eram um grupo de pedófilos. A Polícia Federal estava em cima vendo disso, isso chegou para as escolas, chegou para os profissionais. Então, assim, é muito sério, né? Porque a gente entende que a criança que está na sala de aula, ela está ali para prestar atenção no professor. E o celular, ele acaba sendo um empecilho para que ele preste atenção na aula, né? Mas aí a gente pensa, ok, mas quando então que essa tecnologia entra? Ela entra assistida pelo adulto, ela entra com um objetivo claro e definido pedagogicamente pelo professor, ele tem um intuito em que o objetivo é dar um outro recurso pedagógico para dentro de sala de aula. Isso é válido. E para isso a gente tem tablets, para isso a gente tem os laboratórios de informática, para isso a gente tem inteligência artificial, né? Então, a gente realmente tem recursos em que a tecnologia favorece o processo, né? As metodologias dentro de sala de aula. Mas quando isso passa deste limiar e ele começa a ser o celular na mão do adolescente, porque vamos lá, nem o adolescente nem a criança tem maturidade suficiente para entender que aquele recurso tecnológico ele tem outra proposta. Então, quando eu coloco isso na mão de um adolescente ou na mão de uma criança, eu estou dando algo que aparentemente é bom, só que que nós estamos vendo hoje, nós temos o último manual, a última versão do Manual de Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental. Hoje a gente tem um transtorno, que é o gaming, né? É um transtorno direcionado ao vício do jogo. Verdade. Então, assim, nós não podemos tampar esse sol com essa peneira, porque nós estamos tendo crianças altamente ansiosas, que precisam de fazer uso medicamentoso para tratar um vício, ter abstinência de ir para cima de pai, ir para cima do adulto que reprime o uso do telefone de forma realmente agressiva, né? Agora a gente falando sobre as escolas, não adianta, elas têm que se adaptar a essa realidade, como você falou, às vezes inovar e cada vez mais inserir tecnologias para complementar, porque na minha época a gente lia livros e livros e dali copiava, agora eles não. A pesquisa é toda feita pela internet, então não tem como. E então eu queria que você comentasse sobre essas ferramentas que então estão beneficiando, né? Um tablet que às vezes é o momento, né? Nós vamos fazer um estudo aqui, aí o tablet vem para isso, ou então uma aula específica de tecnologia, ou então os telões, televisões, enfim. Hoje a gente tem lousas digitais, né, que você consegue entrar no YouTube e ver um coração em 3D, né, então você consegue realmente colocar. É justamente essa que é a grande diferença, né? O problema não é a internet, o problema não é a tecnologia, é o tipo de uso que é feito com a internet, com a tecnologia e o nível de liberdade que se dá para faixas etárias que não são adequadas. Então, por exemplo, dentro de sala de aula hoje, a gente consegue entrar, por exemplo, numa sala de aula de artes
Eu consigo visitar todos os museus, os principais museus do mundo e fazer uma visitação em 3D. Né? Que coisa maravilhosa que é isso, né? Então, por exemplo, na minha idade, para eu poder, né, eu era mais nova, para eu poder ver o Louvre, eu tinha que estar no Louvre. Você não tinha como visualizar aquilo e imaginar tão imediatamente. Hoje você consegue fazer uma imersão e ver exatamente o museu. Então, assim, a tecnologia, ela vem sim como uma ponte no espaço-tempo. O problema é quando esse é o meio único de comunicação. Eu posso trazer lá na Faculdade de Medicina, mostrar uma cirurgia que está acontecendo em tempo real lá nos Estados Unidos, que pode ser uma cirurgia inovadora para os nossos alunos aqui no Brasil. Então, nesse ponto, de fato, a tecnologia, ela favorece muito o processo de aprendizagem, né? Por exemplo, eu tenho pacientes, né, que são pais, famílias que eu atendo, que estão em Portugal, que estão na Argentina, eu tenho famílias que eu atendo nos Estados Unidos. Sem o recurso da tecnologia, do Zoom, de um Meet, eu não ia conseguir fazer isso, certo? Então, nesse ponto, a tecnologia, ela vem como um benefício. Qual é o grande problema? Qual é o uso que eu faço dessa tecnologia? Porque ela existe o ponto positivo e o negativo. O que a gente tem de coisas ruins? O acesso do jovem a qualquer tipo de informação. Hoje a gente tem um uso muito grande, né? As pesquisas estão apontando por um aumento do uso de pornografia por adolescentes e adultos, né? Então, esse acesso chega muito fácil para qualquer faixa etária, né? Hoje, eu estava vendo recentemente uma reportagem que a Polícia Federal estava fazendo dos símbolos que existem no Instagram para pedófilos. Então, assim... esse é o ponto negativo que traz. A gente já está quase terminando, mas eu queria que você deixasse um conselho para os pais, então, que pensam, pô, e aí, o que eu faço, então? Dou o celular, não dou? Deixo levar para poder eu comunicar com ele fora ou não? Coloco alguma coisa que controla, não? Faz o quê? Existem ferramentas. Primeiro, hoje a gente tem, o Google dá para a gente acesso de parentalidade. Então, você consegue, por exemplo, eu quero que meu filho fique com o telefone das 4 às 5. Eu coloco isso, ele restringe, o telefone trava. Não consegue, só com a senha do pai e da mãe. Criança não tem que levar celular para a escola. Comunicação de pai não é com a criança dentro de sala, é com a escola e a escola entra em contato com o filho. Tá? O pai não entende que ele está atrapalhando a criança no momento de sala de aula. E ali, ele tem que entender que ele não é um espaço para ficar prestando atenção nas demandas de casa. A mãe liga para a escola conversa com o coordenador passa o recado. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, tela não substitui pessoas. A criança se desenvolve melhor no contato com as pessoas, com os animais, aqui, ó, no que é viver, não é na tela. Se você der experiências de vivência, se você melhorar a comunicação com o seu filho, se você fizer com que esse processo de interação seja melhor em qualidade e em tempo, seu filho não vai se interessar por tela, pode ter certeza. Isso é que é interessante, né? Então, ó, fica a dica aí para vocês, pais, e depois dessa dica aí, eu acho que todo mundo vai repensar. Vamos levar esses meninos pro zoológico, pro clube, pro parque, sair um pouco das telas que a gente sempre incentiva aqui. Carol, obrigada, viu, pelas informações, pros papais, mamães, tios, todos que estão nos assistindo, tá? Obrigada. Nós vamos pro intervalo. Ó, eu prometo que é rapidinho, na volta tem bastidores dos famosos, e inclusive nós vamos falar sobre a turma aí, artista que anda meio deprê. O que tá acontecendo, hein? Sai daí não. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Não se esqueça de fazer revisões regulares no seu veículo. Na River Autopeças e Auto Center temos ofertas imperdíveis para você. Radiador Palio Fire e Ideia por apenas R$ 269. Bomba de gasolina injeção por apenas R$ 119. Nesse mês a montagem de pneus é grátis. Ofertas válidas para o mês de agosto. Venha conferir. River Autopeças e Auto Center. Qualidade e economia para o seu carro.
Venha expressar o amor pelo seu pai e a paixão pelo automobilismo no Praça Uberaba Shopping. De 6 a 31 de agosto, visite o carro de corrida da Band no piso 2, tire uma foto e marque a Band Triângulo e o Praça Uberaba Shopping no Instagram. Sua foto poderá ser exibida na nossa programação. Experiência única para os amantes do automobilismo e para aqueles que desejam acelerar no Dia dos Pais. Não perca! Oferecimento Rangu, Sicredi e Vital Publicidade. Realização Praça Uberaba e Band Triângulo. Chegou em Uberaba LT Caçambas Limpa Tudo. Vai construir, reformar, fazer aquela limpeza ou precisa descartar materiais? A LT Caçambas é a solução perfeita para você, não é isso, Thaís? É isso. Aqui o seu trabalho fica mais rápido e eficiente. LT Caçambas. Vem pra cá. Estou aqui na maior fábrica de impressão digital em tecidos do Triângulo Mineiro. Cria formatos, impressões em tecidos de pequenos e grandes formatos. Fabrica os famosos de banners, bandeiras, painéis, backdrop, camisetas e agora na eleição atendendo toda a região, não é isso, Marcelo? Isso mesmo. Vem imprimir sua campanha com a gente. Cria formatos. Vem pra cá. Aqui no Roma Street Mall, além de todas as opções de compras e lazer, você ainda encontra a Roma Barbershop, uma equipe especializada em procedimentos para adultos e crianças. Cortes, barba tradicional, barboterapia, selagem progressiva, descoloração, relaxamento e muito mais, é isso, Matheus? É isso mesmo, Roma Barbershop, a barbearia do homem moderno. Vem pra cá. Já estamos de volta e hoje eu vim aqui com a presença dele, o Matheus Oliveira. Hoje a Bia deu uma pausa, foi visitar a família, a gente falou ontem, mas o Matheus veio para contar o que tá rolando. Tô aqui. Como é que você tá, Vanessa? Tudo jóia? Boa tarde pra você. Vanessa aqui nos bastidores tá falando o seguinte, ó, a gente tá em tons hoje iguais. É, azul pastel. Azul pastel. Quem que é o pastel? Quem é o azul? Eu sou pastel, amo pastelzinho nessa sexta-feira. Como é que você tá, tudo jóia? A gente tá na sintonia, né? Exatamente, trazer muita fofoca da vida alheia, da vida dos famosos. A gente vai falar agora de um assunto bem importante. O que está acontecendo que esses artistas estão tudo ficando na deprê? Acredito que todo mundo tem aquela bad, assim, aquele tempo que você fica meio mal, que muitos chamam de depressão. Claro, você sempre tem que procurar ajuda. E, infelizmente, o Zé Neto emitiu uma nota aí, a equipe do Zé Neto emitiu uma nota falando que, infelizmente, ele e o Cristiano vão ter que ficar 90 dias fora do palco por conta aí da depressão que está sofrendo, depressão e também síndrome aguda do pânico que infelizmente está sofrendo o Zé Neto. A gente lembra que o Zé Neto está passando por algumas dificuldades, a gente lembra também que ele sofreu um acidente recentemente, algumas dificuldades que ele sempre tem e infelizmente aí 90 dias, 3 meses muita coisa sem Zé Neto e Cristiano. Infelizmente, inclusive, eles iriam fazer hoje um show lá no Barretão. O Barretão foi substituído por João Bosco e Vinícius, e aqui em Uberlândia também, agora na festa do aniversário da cidade, eles também, não vão ter, infelizmente. Estão remanejando os shows. Então, assim, é incrível, né? Para ele abrir mão da agenda e falar assim, vou ter que parar, o negócio já tem que estar, assim, bem difícil de lidar, E assim, né? graças a Deus ele tem entendimento disso, de que tem uma hora que você tem que dar uma pausa. Ainda mais essa rotina tão cansativa de shows, e vai para o hotel, e volta para casa, fica só um tempinho com a família, volta de novo para a rotina louca de um artista, de um cantor sertanejo tão renomado quanto o Zé Neto. Fica aqui, claro, a espera aí que tudo dê certo para ele, né? E que ele volte com Às aquele gás. Até antes, né, Matheus? Ele é tão animadão, né? A gente gosta demais do Zé Neto. Às vezes eles resolvem, tipo, ver que já tá bem, que já... Sim, porque 3 meses eu acho que é muito tempo também, mas que ele volte aí 100% recuperado. Infelizmente, né? A gente vê isso, mas a gente torce para que tudo bem. Vai dar tudo certo. A gente entende que artistas estão sempre, igual você falou, cheio de altos e baixos. São os holofotes também, às vezes a pessoa tá mal, tá com algum problema e tá ali na frente do público, e tem que dar o melhor de si, tem que fazer, sempre tá bem, não vai cantar lá triste, deprimido. Então, isso é um problema que aconteceu com ele, inclusive não só com ele, né? É um problema mais comum do que se imagina. A gente vai relembrar agora outros artistas, pegando o gancho do Zé Neto, outros artistas também que infelizmente sofreram por problemas aí de depressão. O primeiro deles que a gente vai colocar agora, falando sobre o Lucas Luco. O Lucas Luco, lá em 2014, ele falou que entrou numa rotina louca de shows, ele fazia a novela Malhação, então ele ficava meio que no automático. Chegava o dia que ele teria que fazer as gravações pra Malhação, ele falou o seguinte,
estava muito cansativo, eu chegava, sentava e chorava e não entendia o que era. Ele procurou, claro, o auxílio médico, entenderam que se tratava de depressão. Também a Paula Fernandes. A Paula Fernandes também foi quando ela ainda era criança. A Anitta, vamos falar da Anitta primeiro. Vamos falar da Anitta. A gente fala da Anitta aqui. A Anitta foi por conta, quando ela tinha 18 anos, no começo da carreira dela. Ainda. Porque ela sempre foi criticada, ela sempre cantou funk, criticada aí no início, e isso abalou demais o psicológico dela. Quando ela tinha 18 anos, estava iniciando aí a carreira dela como artista, ela sofreu demais, sofreu de depressão, infelizmente. Mas você pensa, Matheus, é uma mudança muito drástica na vida dessas pessoas. E a fama, ela mexe muito, né? Então, assim, com certeza impacta, a pessoa tem que estar muito bem estruturada. A gente não consegue entender como que é a vida de um artista, né? Não pode sair de casa, enfim, são muitas questões que só quem é artista conhece isso. Vai saber. Quem que o próximo agora que a gente vai falar? Agora a Luísa Sonza. A Luísa Sonza, muitos criticam ela por conta que ela não para com nenhum namorado, que falam que ela é dependente emocional dos namorados. Ela falou que ela é dependente emocional do trabalho dela e que, de certa forma, as críticas atrapalham a vida dela, atrapalham, de certa forma, o fluxo dela. Ela falou que realmente já teve recentemente, inclusive ela já declarou isso, o Whindersson Nunes também, quando eles terminaram recentemente, o Whindersson, a Luísa Sonza, infelizmente a questão também emocional, você de namoro, ex, a gente sabe como que funciona, isso machuca demais nossa autoestima e isso, claro, reflete no nosso trabalho. E a Paula Fernandes, né, que também já declarou ter sofrido depressão. A Paula Fernandes foi diferente, foi quando ela era criança, porque ela nasceu no interior de Minas e foi para a cidade grande, para São Paulo aos 11 anos de idade. Então, acredito que isso tenha mexido um pouco com o psicológico dela. Ela deu até depoimentos muito fortes falando sobre a depressão, que com 18 anos ela chegou que estava no limite dela, só que teve o auxílio da família dela, principalmente da mãe dela. E muitos outros que não dá tempo, às vezes, da gente contar, mas a gente sempre sabe que vez ou outra, às vezes não consegue parar no show, passa mal no show, muito desgastante. Luan Pereira também, recentemente, teve o mesmo problema. Então, assim, né, a gente tem que sempre cuidar da saúde, o principal, reconhecer e cuidar da saúde mental. Gustavo Lima. Gustavo Lima é gente como a gente. Vamos mudar de assunto. É gente como a gente. Ele tá andando de busão? Você acredita que ele estava no busão público? Não sei. Imagina que é aqui em Uberlândia? O Gustavo Lima no T-131, pegando ele para ir pro shopping. Central. Você tá vendo fotos aí dele? Só que isso trata aí de um ônibus público, mas é um ônibus público que estava dentro da garagem dele. Por que acontece? Ele tem tanto avião que ele pega de um avião, pega esse ônibus aí público que ele tem para ir para o outro avião. Então não é um ônibus público. E o ônibus ali da imagem, olha aí, gente, parece mesmo assim, né? Parece público. Porque tem as cores, o banco azul, tá igualzinho os T, alguma coisa aqui de Uberlândia. T-131 aqui em Uberlândia. Quem é que nunca andou de busão, né, Mateuzinho? Todo mundo. Ixi, eu ia pra faculdade e voltava aqui em Uberlândia de ônibus todo santo dia. Sabe como que chama aqui em Uberlândia? É o minhocão. Sabe aqueles grandões? Minhocão, aquele é o... Você vai pra lá... Tem o parador, que não para. Você vai pra cá, você balança. Mas o Gustavo Lima não tem esse problema, não. Ele tem um transporte público só pra ele. Não precisa disso não, né? Tá tranquilo. Exatamente. Ô, Matheus, vamos combinar, semana que vem você volta, Tô de volta. A gente vai combinar também as cores aqui. Vamos combinar pra gente estar assim, alinhadinho. Exatamente. Então, bom fim de semana pra e eu você espero também. Semana que vem. Sextou. Fechou? Hoje eu tô... Agora, antes de você se despedir, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve algum animal de estimação, cachorro ou gato? Não. Gato só eu mesmo. Gatinho. Sabe por quê? Tem gente que adora os seus bichinhos de estimação, né? Muita e eles gente. são os queridinhos para quem tem pet, com uma vantagem enorme. Quase não dão despesa com os veterinários. Eu tô falando, sabe de quem? De quem? Dos vira-lata, né? Os Os cachorros vira-lata. Eu sou um gato. Nós vamos entender na reportagem por que eles são tão queridinhos. Olha só, que danadinha essa Nina. E o Toby com essa carinha, hein? Os dois aprontam que só. Mas essa estripulia toda é a alegria da casa. Eles dão muito amor pra gente, eles brincam, eles trazem paz pra gente. Às vezes você tá na rua, volta pra casa irritado, aí eles fazem uma festa quando te vêm. A Nina foi encontrada na praça, bem pertinho de onde mora a Creuza. Já o Toby, que chegou primeiro, estava na rua e foi trazido por uma vizinha. Eu sou totalmente a favor da adoção. Eu levanto essa bandeira que cachorro tem que ser adotado. Olha, os dois são carinhosos demais, realmente. E eles não têm raça definida. São chamados vira-latas, né? Uma pesquisa acaba de revelar que esse tipo de cãozinho
está em grande número nos lares brasileiros. Né, Nina? O levantamento mostrou que 1/3 dos cachorros e mais da metade dos gatos presentes nas famílias são vira-latas. O estudo ainda aponta que 94% dos brasileiros já tiveram algum pet e atualmente 72% têm algum bicho de estimação em casa. Para quem adota um vira-lata, são bem mais fáceis de cuidar, hein? Eles têm menos problemas de saúde que os cães de raça. Eles normalmente têm uma imunidade, ele tem um sistema imunológico melhor, mais forte, né? Porque ele acaba sobrevivendo na rua, né? Tem algumas pesquisas que dizem a quantidade de cachorros que nascem e quantos conseguem chegar à vida adulta. Por quê? Porque só os mais fortes vão resistindo, né? Vão sobrevivendo. Então, de fato, eles são muito mais resistentes do que a maior parte dos outros cães. A Lola, foi paixão à primeira vista. A Beatriz e o Flávio a encontraram num site de adoção há 2 anos. No momento que cheguei na ONG, a Lola já veio, correu no meu colo, ficou assim nessa posição. A gente queria um animalzinho de estimação, a gente já tinha 2 pássaros. E também por precisar de uma família, eu acho que é basicamente isso. Que fofinho! E você tem um vira-lata aí? Tira uma foto no Instagram, marca a gente, @BandMulherTriângulo, que eu tô doida pra conhecer. Vamos pro intervalo, que hoje é dia de música e na volta tem a talentosa violonista que vocês vão conhecer. Não sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Arroz Vasconcelos 30,98. Quali 500 gramas em oferta especial. Contra filé chefe plena quilo 36,90. Cristal lata 1,99. Aproveite. Chega mais é logo aqui. Dia 2 de setembro, no Camaru, Cassiane, a partir das 8 da noite, entrada franca. Resgate Uberlândia 2024, promoção Cidade FM. Apoio Colégio Shalom, Faculdade Corandeu, Mundial Star Music e Só Eixo Centro Automotivo. Realização Conselho de Pastores de Uberlândia. Bretas, aqui tem oferta todo dia. E Unimed Uberlândia, mude um hábito, mais saúde e qualidade de vida. Apresentam Circuito da Cidade, segunda etapa Uberlândia. Corrida e caminhada, dia 25 de agosto no Parque do Sabiá. Uma emocionante corrida de 5 quilômetros, desafiando seus limites e superando os recordes pessoais. E para os pequenos, teremos a Corrida Kids. Apoio Band Triângulo e Band FM 99,9. Organização Quanta Esportes. Eu sou Samuel, atleta de esporte de aventura, produtor do show Adventurar, em parceria com o maior circuito mundial de corrida de aventura, Adventure Race World Series. Viajo pelo Brasil e pelo mundo para explorar os lugares mais paradisíacos, guiado apenas por um mapa e uma bússola. Mas essas grandes aventuras são só parte do plano. O que queremos de verdade é criar uma grande comunidade de aventureiros para viver suas próprias jornadas e começarem a adventurar. E você está mais que convidado. Bora adventurar? Olha só ela! Gente, ela é violonista e compositora com um repertório que mescla a influência de sonoridades da música popular brasileira e também da música de concerto e veio tocar pra gente, que é a Ana Clara Guerra. Bem-vinda! Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, um prazer enorme estar aqui. Que talento, né? Porque a gente fica aqui acompanhando esse dedilhado. Eu acho que quem toca violão já tem um talento. Agora, ainda saber fazer esse dedilhado é muito talento, né?
Como que foi? Há quanto tempo já que você aprendeu e administra e toca o violão? Bom, na minha casa sempre teve violões assim à disposição, é um instrumento que a gente tinha em casa. Meu pai construía instrumentos, violões de brinquedo, assim, para eu e meu irmão brincar. Então sempre foi uma brincadeira assim na minha infância, brincar de música. Quando eu tinha 14 anos eu comecei a estudar no conservatório daqui de Uberlândia, conservatório Corapavan Caparelli. E aí com 16 anos, assim, eu gostei muito, comecei a levar a sério. E aí decidi fazer o curso de música, o mestrado. E aí, desde então, nunca parei. Quando você brincava lá na infância com o violão até de mentira, você imaginou que isso ia se tornar a sua carreira, a sua dedicação, que você gosta tanto assim? E te trazer, inclusive, prêmios, que depois a gente vai falar sobre? Não imaginava, assim. Quando eu era adolescente, até teve aquele momento que a gente se pergunta qual carreira, pensava em fazer uma arquitetura, fazer alguma coisa diferente. Mas aí, quando eu comecei a ensinar música, não foi sem saída, assim, eu seguir o resto da vida. Na família, como você falou, o seu pai também, ele compõe, ele também, né, além de fazer os violões de brinquedo, ele também toca, então isso também meio que te incentivou? Sim, ele constrói instrumentos, então sempre tive à disposição, assim, foi um grande incentivo. Quando você começou lá na escola de música, você foi primeiro direto para aprender violão? Sim. E aí, já outros instrumentos te chamou atenção? Você tentou outros ou não? Já foi paixão e já foi aí? Eu queria tudo menos violão. Mesmo? Eu queria estudar contrabaixo, piano, bateria. Só que o instrumento que eu tinha em casa era o violão. Aí eu fui criando muito amor mesmo pelo instrumento. É um instrumento que eu respeito muito hoje em dia, assim. Depois de tanto tempo estudando e conhecendo a história do violão brasileiro e do violão como um todo, na música clássica, na música do mundo, né? É um instrumento muito popular em muitas culturas e que nos cativa muito, né? Porque a gente conhece muitas pessoas, quando não tem um violão em casa, conhece alguém que toca e tem sempre um acesso próximo ao instrumento. E na cultura brasileira não é diferente, é um instrumento muito rico, representa muito da música brasileira. Na música popular, quase todos os instrumentos têm uma presença, quase todos os gêneros têm uma presença forte do violão, como, por exemplo, o chorinho e o samba. É mesmo, né? E ele faz todo o diferencial, né? E eu brinco aqui, sempre que eu tenho os convidados, que o violão, você pode estar, às vezes, em algum espaço, numa festa de amigos e tudo mais. Quando pega o violão, parece que muda a energia da festa, né? Todo mundo fica em volta de quem está tocando e aí todo mundo canta e se diverte, né? Ele integra. Eu queria que você tocasse mais uma pra gente e eu sei que você é compositora, né? Alguma obra sua para depois a gente voltar e falar um pouco sobre esse trabalho autoral. Então tá. Eu vou tocar uma peça que está no meu disco de violão, Novos Ventos. E essa peça, a primeira música que eu toquei, inclusive, chama-se Novos Ventos, que é de um amigo, Lucas Teles, e dá nome ao disco. E agora eu vou tocar Sons da Cidade Amanhecendo, que é uma peça minha, que é um ciclo de peças. São 3 peças que buscam representar diferentes momentos do dia na cidade. Que legal. Essa é o dia começando, então busca representar o dia se abrindo devagarzinho, as coisas começando mais lentamente. Então quem está em casa com certeza já vai começar a sentir isso, né? Imaginar e ouvindo e curtindo. Isso. E no disco tem o ciclo completo para quem tiver interesse. Legal.
é muito delicado, gente. Eu tô aqui olhando e observando tudo isso. Quando você tá tocando, passa alguma melodia, não melodia, passa alguma... O que passa na sua cabeça? Você imagina um espaço, um lugar, ou imagina uma letra? O que passa? Quando eu tô tocando, eu fico tão concentrada que eu fico pensando mais aqui no movimento dos dedos, nas notas. E na hora de compor? Aí, na hora que você está compondo, você tá imaginando uma situação igual você pensou aqui, né? Manhã, tarde, noite, e aí vai, assim, pensando no espaço? Sim. Geralmente eu gosto de ter um ponto de partida, que pode ser uma ideia, pode ser uma melodia que veio na cabeça, né? Mas nesse caso eu fiquei imaginando a imagem mesmo, fiquei pensando na imagem dos momentos diferentes na cidade, né? Muito legal. Gente, eu separei alguns vídeos da Ana Clara que tem ali ela sozinha, ela acompanhada, para vocês conhecerem um pouco desse trabalho feito por ela. Vamos ver? Bom, né? Assim, muito gostoso de escutar, dá um clima tão... uma energia lá em cima, né? Sobre o seu projeto autoral, você lançou esse ano agora o seu disco, e esse disco super inédito, né? Com várias músicas suas e todas inéditas até de compositores parceiros, né? Isso. A minha proposta com esse disco foi fazer um repertório novo, inédito, para o violão brasileiro, contribuir para o repertório do violão brasileiro, e também gravar minhas primeiras composições para violão. Então tem esse ciclo que eu toquei a primeira peça, tem uma outra música que chama-se Chuva na Pitangueira. E tem obras de amigos violonistas que foram professores, que são pessoas que eu admiro muito e que são inéditas, cederam obras para eu estrear no álbum. Muito bom. A gente está mostrando o Instagram, se vocês quiserem conhecer melhor depois, procurem lá. E você já recebeu prêmios, vários prêmios, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses prêmios para a gente conhecer, né, melhor sobre essa valorização mesmo do seu trabalho. Muito obrigada. O último prêmio o penúltimo prêmio foi uma oportunidade muito legal, foi uma grande experiência, assim, que foi um prêmio de música instrumental brasileira, um dos maiores prêmios de música instrumental no Brasil, que é o BDMG Instrumental, lá de Belo Horizonte, do Banco BDMG. E foi uma situação muito interessante, porque foi a primeira vez no concurso, que já tinha 22 edições, né, que 3 mulheres subiram ao palco representando seus trabalhos e foram premiadas, as 3 mulheres. Então teve bastante representatividade feminina. Que legal, que bom. E eu estive lá com grandes amigos, que é o Jack, que apareceu no vídeo, o Gabriel e o Eduardo Coelho. A gente tocou as minhas músicas e aí é um prêmio de composição, né? E as músicas foram premiadas. Muito bom, né? Muito bom que existam prêmios e que existem esses concursos e outros eventos até que a gente vê que vocês participam para mostrar esse trabalho, para valorizar o trabalho, a música popular brasileira, o instrumento, né? É o seguinte, a gente poderia contar muito mais, gente. Ela é uma pessoa que tem uma energia boa, né? E acalma a gente começar nosso fim de semana assim, todo mundo tranquilo, mas já está acabando o programa. Então, antes de terminar, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pelos seus prêmios, que tem uma carreira longa aí nesse lançamento que veio, né? E eu já vou me despedindo de vocês, tá? Aquele beijo, bom fim de semana, segunda-feira estamos de volta. Vamos encerrar então com você. O que a gente tem agora? Vou tocar Chuva na Pitangueira, que é uma outra composição minha. Bora com a Chuva na Pitangueira. Obrigada. Ana Clara, tudo de bom. Bora lá. Muito obrigada a vocês pela oportunidade.
da tarde. Desejo que você tenha já uma tarde maravilhosa, um final de semana mais gostoso ainda.